Eu vivo essa mesma dificuldade, Lili. Hoje eu estava lá no Pilates, as confissões assim, no meio Aí, às vezes, eu convidei meus colegas, eu falei assim, eles, sobre o que que é? Na hora eu fiquei encabulado, eu não sabia exatamente dizer. E aí, finalmente, eu saquei que precisava do remédio, com urgência. Eu estava em crise, a coisa foi ficando evidente para mim. Eu conheço os sintomas, desde 2003 eu luto cotidianamente contra os efeitos devastadores do transtorno bipolar e tem me dado muito bem. Eu queria começar esse nosso papo justamente com um caos, que, enfim, não sai da minha cabeça. Eu vi o filme, né? E daí Uhum. me perguntaram, ah, pô, que legal, né? Sobre o que que é? Aí, assim, sério, eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei mais de 5 minutos elaborando e, assim, tentando Uhum. abordar todas as camadas e o negócio. Eu falei, cara, olha o que que eu tô fazendo, saca? Tipo assim, eu tô fazendo exatamente de tentar catalogar, tentar codificar dentro uma existência né, de uma coisa tão subjetiva, tentar criar códigos para isso. Uhum. Esse caos eu contei porque, na verdade, eu quero reverberar essa pergunta para vocês, assim, cada um na sua. Uhum. Sobre o que que é o filme, hein? Eu vivo essa mesma dificuldade, Lili. Hoje eu estava lá no Pilates, as confissões assim, no meio Aí, às vezes, eu convidei meus colegas, eu falei assim, eles, sobre o que que é? Na hora eu fiquei encabulado, eu não sabia exatamente dizer. Porque eu acho que eu acho que é difícil sintetizar. Isso aconteceu também na Rede Minas, numa entrevista que a gente fez, tinha que falar em 1, 2 minutos. E sempre que eu me pego diante disso, eu tenho uma dificuldade grande, porque eu acho que a primeira tentação, e talvez ela seja mais enganosa, é falar que o filme é sobre a loucura. Mas nisso, na verdade, a gente fala sem muita convicção, porque o fato é que, na verdade, por duas razões. Primeiro, porque o filme não é sobre isso, né? Está muito além disso. É, e depois, porque, na verdade, o filme procura desconstruir uma ideia de loucura, do que a gente entende por loucura. Né? Então, na verdade, o filme é sobre um questionamento do que a gente considera sobre o que é loucura. Talvez esteja aí nessa negação desse que poderia ser um tema, uma ideia do filme, né? É um filme que nega, talvez, que faz um esforço através da representação de uma personagem que viveu um processo de sofrimento psíquico ligado à depressão, ligado, né, a outras coisas, mas que, na verdade, se constitui através desse processo e que traz dessas vivências um conhecimento que ela partilha com a gente dentro do filme. Uhum. Só que nisso aí ela fala de muito mais coisas e eu acho que dá uma abertura muito grande para que as pessoas se identifiquem por vários lados. Então, pessoas que nunca viveram esse tipo de sofrimento, ou que têm uma vida, ou pertencem a uma classe social, ou que vivenciam problemas muito diferentes da Vivi, que estão numa situação social diferente por diversas razões, se identificam e criam empatia, não só com o que ela conta, mas talvez com a maneira, com a capacidade dela de expressar sentimentos e emoções muito complexas sobre a vida, né? Eu acho que um filme sobre o meu modo de existência. Só que não é um modo de existência assim tão único que só eu possa trilhar esse caminho, essa descoberta, sabe? Por isso a alegria e o empenho assim para que outras pessoas vejam. Eu fico pensando, e isso apareceu nas exibições que a gente fez nos festivais, pessoas que vinham falar comigo que não tinham né, nada a ver comigo, como o João disse, né, que não tinha transtorno mental nenhum. Teve uma mulher, né, contando só um caso assim que é engraçado, lá em Tiradentes, que falou assim comigo: escuta aqui, minha filha, eu entrei dentro da sua cabeça e foi maravilhoso. Agora, a sua vida não tem nada a ver comigo. Eu nem fumo. Olha que legal, né? Aham. Então, assim, eu acho que é isso. É um filme sobre o meu modo de existência e dentro desse modo de existência, a, uma celebração do encontro que eu tive com o João Dumas. Porque se não fosse o encontro assim tão
cheio de confiança, de amor mesmo, de amizade, a gente não teria feito o filme que fez, né? Um filme tão vivo, tão espontâneo, onde ele não sabia exatamente o que eu ia falar, eu não sabia exatamente o que ele ia filmar. A coisa, eu chamei ontem de um cinema do puro acontecimento, Ai, né? que lindo. Aí o João falou assim, sim, mas a gente não estava buscando o acontecimento, a gente estava buscando a gente mesmo. Aí o acontecimento apareceu. Puxar um ganchinho aí do que você falou, que é justamente uma outra curiosidade minha, porque o João ele deixa uma câmera, né, fixa, são planos longos, e isso te dá uma liberdade, exatamente isso, de você trabalhar, de você ser, né? De você ser. E eu queria saber como é que foi esse processo, até onde que vocês combinavam alguma coisa antes, ou como que isso rolava, para que isso tivesse algum controle dentro de uma perspectiva, talvez, cinematográfica que o João tinha na cabeça, entendeu? Não sabia o que o João imaginava. Eu imaginava, eu tinha certeza apenas que ele realmente estava interessado em mim e na minha espontaneidade, sabe? Assim, eu não, além disso, eu não tinha muita noção de para onde que a gente estava indo. Foram vários os momentos, né? O filme em 7 atos teve várias formas da gente chegar em cada ato. No primeiro ato, por exemplo, eu e o Leandro, meu primo, a gente estava simplesmente vivendo a nossa vida e o João, que tinha levado a gente para um sítio, né, na Chapada, para ver como funcionava a nossa convivência, Uhum. aí falou em determinado momento, pode continuar aí o que vocês estão fazendo normalmente, que eu vou fazer aqui uns testes de posicionamento da câmera, sabe? Então a gente não sabia que aquilo ia dar filme. E de que modo, dentro desse que ele propõe? Como você vai Porque à eu não tenho frente como dúvida. pastor, como exceção Como ou como desertor. desertor. Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou como desertor. No segundo e no último ato, já foram performances minhas, né? Que eu convoquei o João no meio do filme. Eu falava assim, João, eu posso atravessar o filme e fazer outra coisa completamente diferente, porque eu tinha angústias, eu queria aplacar o meu sofrimento real e tenho utilizado trabalhos artísticos para fazer isso, que realmente é arte, apazigua o sofrimento psíquico. E ele topou prontamente fazer e depois achou tão bonito o resultado que ele também incluiu no filme. Foram vários os caminhos assim pelos quais a gente trilhou, né, para chegar naquele resultado. Eu tive a ideia, né, e o desejo de fazer um filme sobre a Vivi. Isso foi muito motivado, claro, pela maneira, como eu disse, com que ela formulava aquilo que ela tinha vivido, e pela clareza dela de expressar os sentimentos que ela passava. Foi também por isso que ela falou, quando ela falou do tema do filme, porque para mim o filme também é sobre uma certa ética de vida que a Vivi forja no sofrimento, vamos dizer assim, e uma ética de vida muito particular, assim, quer dizer, daquilo que eu aceito, daquilo que eu não aceito, aquilo que eu pratico, aquilo que eu não pratico. Quer dizer, não é porque aí eu acho que o filme tem esse lado, não é, o filme não quer oferecer nenhum tipo de receita, nenhum tipo de saída. Ele quer apresentar como que alguém do interior do seu sofrimento criou uma ética própria de vida para atravessar esse sofrimento e para produzir coisas, né? Para produzir artisticamente, para sobreviver, mas também para produzir artisticamente. Então, questão de Uhum. material, porque você monta o filme com o Luiz, né? E às vezes quando a gente tá falando, a gente tá fazendo documentário e tal, a gente só sabe o filme que a gente tem quando a gente vai sentar realmente na montagem, enfim. Houve alguma Uhum. surpresa? Houve alguma roteirização diferente nessa parte? Não. Sim, eu tenho dois parceiros de trabalho muito importantes, assim, além, vários, né? Mas especialmente no caso das montagens e da concepção dos filmes, que é o Luiz Prete e o Afonso, assim. A gente trabalha muito juntos, né? E vez ou outra nós participamos do processo mesmo, uns dos outros, como interlocutores, assim. E quando eu fui para a montagem com o Luiz, é,
metade do filme ainda não estava filmado. Assim, acho que talvez um terço ainda não estava. Então eu levei porque eu tinha cenas ficcionais que eu tinha feito com a Vivi em 2019, de um filme que eu ia fazer que eu não terminei até hoje. Quero terminar. Mas e eu ficava pensando assim, o material que eu tenho, com esse material que eu já filmei, e levei esse material para discutir com o Luiz, para pensar junto com ele. Tanto é que eu me lembro que depois que a gente filmou a cena a gente filmou a cena do Douglas, que é uma cena para mim uma cena estruturante, a principal talvez cena do filme, por ser um plano sequência, por ser ali onde ela revela, né, pela primeira vez do que o filme é, qual o filme trata, e a gente tem essa longa descrição desse evento. É, eu cheguei, a gente já estava no meio da montagem, eu cheguei para o Luiz e falei, Luiz, acho que rolou. Acho que a gente fez uma filmagem agora que vai dar um norte para o filme, assim. E foi isso que aconteceu. E aí, quando essa peça entrou, junto com as outras que eu já tinha, o filme ficou de pé. Eu acho que é importante, no contexto do cinema brasileiro, a gente não tendo mesmo a estrutura de produção que existe nos Estados Unidos, ou às vezes não tendo dinheiro para produzir, que a gente consiga também tirar proveito do fato de que a gente pode desorganizar essa forma tradicional de produção para tentar criar outras coisas e também gerir o nosso trabalho de uma forma diferente, quer dizer, gerir o dia a dia do trabalho, a maneira como vai se trabalhar, em que situações. Então, isso que eu considero cinema independente, assim, um cinema que tem a capacidade de definir a sua forma de trabalho, né, o seu modo de administrar a produção, e também de subverter essas etapas que estão colocadas, às vezes, de uma maneira muito rígida pelo cinema comercial. Thomas, quando eu finalmente vi o filme, eu fiquei maravilhada. Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de dizer aquelas coisas. Eu mesma achei que eu tinha capacidade de movimentar algo nas pessoas, e isso é uma alegria para qualquer artista, né? Saber que pode inspirar. Sobretudo em relação à saúde mental, eu pensei também que talvez eu viesse reforçar aquela a noção de que a arte cura, né? Eu vejo a arte como medicina. A medicina, etimologicamente, é arte de curar. E eu gosto de fazer a inversão e vejo a arte como medicina, como já dizia, como comprovou a doutora Anise da Silveira, né? Então, quando eu vi o filme, eu vi isso como realidade. É da minha natureza ser dócil, é da minha natureza. Eu não quero mudar isso. Só que eu não sou servil. Eu não sou servil. E as pessoas, quanto mais frágil eu estou psicamente, mais querem que eu seja servil, mais querem que eu obedeça. E é horrível. Eu queria convidar com muita alegria e com muito empenho as pessoas para assistirem o filme As Linhas da Minha Mão, que está um filme sensível e delicado, que eu creio que tem um alcance muito importante, porque é um filme que tem verdade na vida de uma pessoa, né, que sou eu, que se esforça para viver a vida como arte, porque entende que isso é lindo e é curativo, e também que se esmera em fazer arte com a matéria da sua própria vida.